Rancho e Roça. Cláudio Bombeiro. Estou aqui na nossa casa, porque a minha casa também é da minha família, daquelas pessoas que estão comigo, vivendo comigo, minha esposa, né, e toda a minha parentela. Então, estamos chegando aqui e eu vou entrevistar uma pessoa que está nos visitando. São 3 pessoas, mas precisamente eu vou conversar com o ancião. Vamos chegar aqui. Aí. Dá licença para eu entrar na minha casa? Pois não. Sim, fica à vontade. Aqui. Só os cachorros não entrarem. Boa tarde. Boa tarde. Como é que tá? Tudo Tudo bem? bom? Jairo. Jairo? Prazer. Como é que Boa tá? tarde, Tudo bem? Dilva. A Dilva. Boa tarde. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Obrigado, Oleci Aires Machado. Oleci Aires Machado. Vou conversar um pouco com o senhor aqui, para nós saber um pouquinho da sua história de vida. Quantos anos o senhor tem? 90 anos. 90 anos. Qual é o mês? Vai completar 91 nesse ano ou já completou 90? Eu completei 90 esse ano, É, dia 29 de março. 29 de março, 90 anos. E tem uma grande carreira de vida, experiências, histórias para contar. Natural de onde o senhor é? São Cepé. São Cepé. Quantos anos o senhor morou lá? Eu me criei lá, saí de lá com 24 anos. Com 24 anos de idade. É. E a sua família, de quantos irmãos eram? 10 irmãos. 10 irmãos. E a dificuldade que tinha para criar a família naquela época, diferente dos dias de hoje, era bastante difícil, né? Era bem difícil. O sustento vinha da onde? O sustento vinha da roça, tá tudo Da na lavoura. lavoura, produzido na lavoura e tudo na Que, roça. e o que plantava mais lá? O que produzia? O que se plantava? Mais que nós produzia lá na época era arroz. Arroz. Arroz d'água. Arroz d'água no charco daí, né? Isso. E essa produção daí era vendida para ter o sustento para comprar as outras coisas. Mas outras coisas também nós produzia. É? Feijão, milho, até trigo às vezes. Até produzia trigo. pra fazer farinha, tudo. O gasto produzia. E as ferramentas? Ferramenta a gente trabalhava. É, que ferramenta que se utilizava? Tinha máquina, tinha o que que? Não, trabalhava tudo a boi. Era arado a boi, disco a boi, grade a boi, tudo a boi. E Tudo coisa difícil, mas que já sabia lidar, então se tornava fácil porque sabia trabalhar. isso aí, na época era o que a gente tinha. Era o que tinha. E esses animais eram de vocês mesmos, domado por vocês mesmos? Tudo domado por mim. Eu fui um que domei muito boi. Ah, é? E Como é que botava um pau? Como é que ensinava? Botava um pau, uma corda, alguma coisa, fazia ele rodear? Como é que é? não. Para engenho era uma coisa, de uma forma de domar. Os eram assim. Mas para botar na canga, ele pegava o tambeiro chucro do campo, Hum. e aí, quando ele era muito brabo, a gente acolherava ele com boi manso. Ah. Colher é um troço que tem um tamoeiro e 2 argolas, prende no boi manso e pedia nele, e aí largava para o campo. Certo. Deixava lá 3, 4 dias sem perceber. Para se amansar, aí a gente começava a botar na canga. Ele era obrigado a entender que o manso Estava dominando ele. estava dominando ele. Isso. Aí depois ele ficava habituado para botar a Pra canga. botar na canga. Aí botava na canga e ali ia treinando. Não era dizer que botava na canga e saía trabalhando. Já não era fazia. devagar. Tinha que ensinar ele a trabalhar, fazer o que tinha que fazer. Porque daí tinha que puxar uma ferramenta para fazer o trabalho na terra. Pegava, botava puxarado, ou puxar carreta, se a gente andava muita coisa, naquele tempo nem carroça, né? Não existia a carreta, Ah. boi, era 2 rodas, E as rodas eram de madeira com aro de ferro. madeira com aro de ferro, isso mesmo. É. E esse lugar, o senhor lembra quem é que fazia isso, essas carroças? Quem fazia essas carretas era o meu padrasto. Ah, seu padrasto que fazia. Fazia. Era irmão da avó da tua esposa. Ah, sim. E essa O avô da tua esposa. essa família de vocês, de que origem que eles são? São açorianos, são italianos, são alemão? Não, são tudo brasileiros. É, Brasileiros. Só. tudo brasileiros. Tudo brasileiro. Portugueses, então.
É, português. Dizia minha mãe que o meu pai tinha uma descendência de argentino, mas ele não tinha nada. Castelhano, daí seria argentino, Castelhano, é. Diz ela que ele era de lá. Sim. Do sobrenome, tudo, ela dizia que ele era de lá. Aires, mas Aires Sim, aqui também, né? sim, sim. E nesse trabalho que o senhor tem de lembra de moço junto na casa, na família, com seus irmãos, cada um tinha uma tarefa para fazer, ou todos faziam a mesma tarefa ao mesmo tempo, ou era distribuído o trabalho para cada um, já sabendo de manhã cedo que o senhor tinha uma função, o outro irmão tinha outra função para fazer? Não, geralmente na roça era todos juntos. Todos junto. Quando fosse só fazer o lavrar, era lavrar. O boi, tudo junto. Quando gradeavam, outros sameavam, outros plantavam máquinas, aquelas máquinas de mão. Os pica-pau, o saraquá? Já dizia a máquina de plantar. Aham. E aí era tudo junto. Tarefa era só em casa. Uhum. Tarefa, um dia era um, outro dia era outro, para fazer as lidas, tratar os bichos, essas coisas assim, tinha tarefa. Sim. Era a missão do dia, daí Missão do dia. tava na escala. Aquilo era para aquilo ali, tinha que fazer no dia aquilo ali, era escalar. E esse dia quando chegava a sua vez, como é que era? Eu ia fazer. Era tranquilo? Era Tranquilo? Fazer. Fazer, porque às vezes cisma, né? Jovem tem tempo de cisma, da teimosia, mas gostava de fazer porque viu também os irmãos que tinham feito, então era necessário fazer a execução daquela tarefa, né? É que a gente não tinha outra coisa para fazer. A ocupação, né? A ocupação era aquela, né? E depois, vamos na juventude, como é que foi crescendo a juventude? Tinha algum lugar que as pessoas se divertiam, salão de festa, era salão de igreja, como é que era? Tinha salão de festa, tinha salão de igreja, tinha capela lá perto, né? Uhum. Saía a festa debaixo das árvores, as festas eram tudo feitas embaixo das árvores. Debaixo das árvores. Muito namoro, então, debaixo das árvores. Era tudo, a festa da igreja era debaixo das árvores. E o senhor lembra que madeira era essas árvores aí? O senhor lembra de que? A árvore natural, que tinha aqui canela, figueira, uva, ipê, tudo era madeira. Uma madeira boa de lei, né? Sim. Madeira bem. E então para a festa de baile também era por perto? Lá tinha um clube, bem pertinho da nossa casa, ela tinha o nosso clube, que era o Cerro do Formigueiro. E era uma comunidade, uma associação ali já. O pessoal fazia a festa ali perto. Mas se quisesse ir para mais longe, tinha? Tinha, eu ia lá para o fundo do Formigueiro, que tinha um clube lá que eu ia a cavalo. Viajava quase um dia para chegar a 20 e poucos quilômetros. O senhor ia no lombo de um cavalo, 20 e poucos quilômetros para ir num baile. Daí saía bem cedo, no caso, conforme o horário. Saía depois do meio-dia, saía para ir no baile. Depois no outro dia de manhã cedo vinha embora a cavalo. Sim, o baile às vezes amanhecia, né? Daí tem que voltar no outro dia para casa, né? E rendia muitas vezes esses bailes, não? Era muito bom. É? Era bom. E a música era música tocada ao vivo? Os músicos eram ao vivo? O músico eu estudei lá do lugar mesmo. Bem perto da nossa casa tinha uma banda de música. Era música gauchesca? Eles tocavam tudo que era música, gauchesca, maneira, tempo tinha o Baião de Dois, tinha muita música que tocava. Sim. E como é que era? A dança era parecida com as de hoje ou era um pouco diferente? Muito diferente. Hoje eu nem entendo a dança de hoje. Até mesmo do CTG, por exemplo, do tradicionalismo? O CTG eu entendo, mas o menos... Parecido. Parecido. Essa Mas naquele tempo, naquela localidade, já tinha esse movimento tradicionalista, não? Já estava? Já tinha? Só não era tanto como tem hoje. Como cresceu, como desenvolveu, né? Mas já tinha. E essa parte da música, do entretenimento, de algumas ocasiões de final de semana, porque provavelmente não era todo final de semana que tinha baile, né? Não era. Uma vez que outra, né? Eu acho que era mais ou menos uma vez, 2 por mês. A comunidade religiosa lá, nossa comunidade, o padre só ia uma vez por mês lá. O mais a gente ia fim de semana, rezar o terço na igreja lá. Só nós lá tinha
professora de lá Aham. que fazia, Que davam auxílio. dava auxílio. Algum momento que precisava É, de uma palavra, de uma oração, as irmãs davam um auxílio. Mas para confessar, daí amontoavam uns quantos dias daí para fazer a confissão, daí não dava muita fila no confessionário daí quando ele vinha, não? ah, dá. Que acumulava muito, né? Quando o padre via, ele ficava um dia todo lá. Tá lá assim para ouvir É, os seus membros falando, pedindo aconselhamento, né? Essa era a vida daquela época. E das coisas, o senhor lembra de alguma coisa desse trabalho que o senhor fez juntamente com a sua família, com seus irmãos, até constituir a sua própria família? De uma maior dificuldade que o senhor encontrou naquela época, lembrando de hoje, conseguisse trazer em memória? O que era mais custoso? ó, pra mim naquela época eu achei. Pra mim não tinha dificuldade em nada, né? Tinha uma vida boa, meio, como é que vou dizer, meio livre, nós nunca fomos assim, tipo de um escravo, assim, com a família, nós trabalhávamos, fazíamos nossa função, mas tudo era livre. Nós, de uma certa idade em diante, nós íamos onde nós queríamos, tudo. Tinha liberdade, Liberdade. tinha responsabilidade, tinha suas obrigações, seus isso aí, deveres, Isso nós tínhamos. tinha a confiança dos pais, Demais, né? demais. E, Eu fui mais que eu fui criado com a mãe, né? E o padrasto. aham. Mas olha, minha mãe eu respeitava demais mesmo. O senhor perdeu o pai cedo, no caso? É. É. Não, eu não perdi. Meu pai é uma história muito grande. Aham. Eu não gosto muito de contar, mas é uma história grande, que foi presidiário. Sim, sim, daí pulamos essa parte. Isso é uma coisa que aconteceu. Não Ah, gosto de falar. aham. Só gosto de falar que Das coisas boas. depois de eu casado, Uhum. eu fui conhecer meu pai. Ah, sim, Ele foi pro presídio e eu nunca mais vi ele. certo. É uma coisa da época que tinha os problemas que nem tem os dias de hoje. Aconteciam e acontecem hoje também. A cada um no seu caminho, nas suas escolhas, tem as consequências, né? Mas graças a Deus a sua família é unida, constituída com valores, né? E o senhor tem uma grande referência dentro da sua família como pessoa. Graças a Deus, tudo. A minha mãe, para mim, foi a maior joia que eu tive na vida, foi a minha mãe. É. Minha mãe era uma dona de casa mesmo. Dona de casa, ensinadora, conselheira, né? Trabalhava na roça junto com nós. Acompanhava também vocês na lida na roça. Acompanhava. E as ferramentas eram aquelas precárias que não tinha. Ferramenta era enxada, foice, machado, tudo. Tinha coisas assim tinha que pra tinha que botar a mão, né? Para arado, para lavrado a boi, Isso. tudo a boi. Outro dia eu falava com uma pessoa aqui perto, ele disse, olha, ele também era de 12, a família dele era de 12 irmãos. Disse, olha, fome a gente nunca passou porque nós sempre trabalhamos. A gente tinha falta de alguma coisa quando a gente via que outros tinham, a gente não tinha, tinha falta daquilo. Mas fome ninguém passou porque sempre trabalhamos. E daí se era para voltar naquela época, ele voltava de novo, enfrentava de novo, porque ele disse, eu tenho força para enfrentar de novo o problema que eu passei lá atrás. Que eu enfrentaria de novo, se fosse para começar aquela vida, ele enfrentaria de novo. Aí nós lá, é uma comunidade assim, de tudo colônia. Ninguém tinha dificuldade de nada, porque quando não tinha, o outro emprestava para o outro. Outro cedia. Se um não tinha banha, o outro carregava pouco que emprestava a banha para aquele outro. Aham. Aquele outro carregava, devolvia a banha e emprestava para outro. E assim, Todo mundo se ajudava, os outros. sendo solidário um com o outro. Nós em casa, no sistema da minha mãe, Aham. carneava sempre 2 porcos. É. Um porco para casa e o outro porco para distribuir para os vizinhos. Ah, para ajudar os Depois vizinhos. passava assim, mês e mês comendo carne que voltava de novo. Os outros iam devolvendo. Ah, sim, era. Eles iam carneando e voltando para a gente de novo. Viu que bom, né? Que bom. Mas eram todos assim. Era consciente isso aí. Os vizinhos, tudo era assim. Que interessante, Vizinho, né? era colônia, né? Colônia. Mais de vizinho como aqui, gente. E a carne do porco era fritada e guardada na lata de banha para conservar. Isso aí. É. Isso aí. Porque não tinha geladeira, Não, né? não, Era a tudo maneira de conservar carne. Isso aí. Aí A tirar. minha filha foi criada assim também. É? É. Ah. Da Pegou, primeira, pegou uma parte dessa pegou etapa uma parte ainda. da minha vida, assim, isso, também. isso, que interessante, né? Que bom a vida em comunidade.
Também tinham chamados mutirões. Sempre teve. Chegava É. no tempo de uma capina grande, um vizinho se juntava, 4, 5, 6, 8 vizinhos, Aham. vinham fazer a limpeza na nossa terra lá. Dali nós saía tudo junto, ia lá no outro vizinho. Quando de lá ia lá para o outro. E ali eu fazia o mutirão. Rendia o serviço para todos. É para todos. A produção era garantida para todos. Para todos. Se alguém sobejava, emprestava para o outro no Isso, sobejo, depois o outro essa aí. devolvia na época da safra dele. Isso aí. É, que lição E lá de naquele vida, tempo, né? Naquele tempo não tinha vender para ninguém. Era na troca, Era né? só na troca. Na troca. Tinha uma coisa, outro Aham. tinha, trocava. Era dinheiro, era difícil de se Ou se ver. não tinha para trocar, emprestava, né? Os outros não, Isso. quando tivesse, Quando- devolvia. Era assim. Sempre naquela paciência, sabendo que, né, as pessoas faziam isso. É. Era o retorno, é garantido o retorno. E a gente, assim, nós lá, a minha família em casa, nós sempre tivemos as quantas juntas de boi, bastante vaca. Então, aqueles vizinhos que não tinham a vaca de leite, a minha mãe emprestava uma vaca, dava aquilo, ela emprestava para aquele vizinho tirar leite. Precisava de uma ajuda de boi para lavrar e um arado, Aham. ela emprestava. Emprestava esse dia. Sempre que eu me emprestava as coisas para os outros. Que bom, né? Que vida solidária, né? Que lição. E isso foi não foi ensinado, isso foi aprendido com o dia a dia. Isso aí, eu É. acho que isso aí é coisa de antes, já tinha, É, antes que ó. eu vi no mundo já tinha. Já é uma coisa natural da vivência das pessoas com as Já outras. foram aqueles ali, como a minha mãe, isso aí, meus irmãos mais velhos, também já foram criados assim junto, né? com essas coisas Nesse assim. sistema, né? E a minha mãe já sabe os pais dela, Aham. que eu não cheguei a conhecer o meu avô, pai dela. Uhum. Conheci, mas conheci, olha, não tive muita relação com ele. Acho que não tive nenhum, olha, 2, 3 vezes que eu vi. Sim. E o resto da família da minha mãe, depois que eu já era grandinho, eu conheci 2 irmãos dela. Foram tudo criados assim, do mesmo jeito que fui criado, e foram criados também, né? Depois foram evoluindo. E essas gerações antes do senhor, que eram seus avós, era tudo daquela localidade também, tudo nasceram dali. Não, aqueles os pais da minha mãe eram de Caçapava. Caçapava. Caçapava, vizinho lá de... É, pertinho, É, do pertinho, lado, São né? Cepé, É, tudo da região central do estado. É. No coração do Rio Grande. Os meus tios eu conheci em Caçapava, aí, que Uhum. eles vieram lá visitar a mãe, e aí depois eu fui lá na casa deles também, Caçapava. Aquelas regiões ali fala que quando é frio, né? É muito É. frio, né? É muito frio, né? Lá, é Por isso que plantava o trigo dava, então, por causa do frio, né? lá dava tanto frio no inverno, que um gelo emendava com o outro. É? E era aquelas restingas pelas beiradas dos matos, Sim. de tardezinha tinha gelo ainda, no outro dia estava tudo gelado de novo. Tinha rio por perto para tomar banho quando era no verão? Era bom tomar banho, só na sanga. É, na Sanga? É. Já tomava banho na sanga. Depois, quando Tinha os pocinhos d'água. tinha água, vertente d'água. Vertente d'água. Tinha um olho d'água lá que eu ia tomar banho, tinha Aham. pedra alta que ela caía de cima. É? Eu ia tomar banho lá embaixo daquela água lá. Que beleza. Explica para as pessoas que estão nos assistindo o que é olho d'água, o que é um chamado boi d'água. Olho d'água é onde verte uma água assim, tu chega, a água está pulando assim, Do chão. do chão. Aham. Aí a gente faz, limpa, bem limpinho, e ajeita com pedra e roda para pegar, aproveitar aquela água se quer. Para ela vir mais pura. Para levar para casa, Aham. puxar dali para tomar. Sim. E olho de boi, É. não sei se tu sabe, né? Mas olho de boi é um troço que tu vai indo no banhado assim e afunda. Ah, Aquele que eu talo olho de boi. certo. Troço que tá mole, pisa e você vai pro fundo. Sim. Ali também tem. Aquele se afunda porque tem água E olho d'água é esse que ferve. que sai da terra para cima. Sai junto com. E aí sai e vai escorrendo na sanga. Aham. E se tem uma cachoeirinha lá de pedra, ela desce e cai dentro da sanga. Faz uma cachoeirinha lá e lá debaixo dela tomava banho lá. Depois disso aí comecei a me inventar o chuveiro de lata, de pendurado. Ah, botava no local, fechava um ambiente, botava. Fazia o chuveirinho, Aham. botava na lata embaixo, aí você
Tomou banho dessas latas. Muito. Aí enchia a lata, botava água ali, ia tomar banho morno, botava água morna ali, esquentava no fogão. Sim. Aí botava ali, depois puxava pra cima, depois abria a torneirinha lá e Uma bacia embaixo, né? É, a bacia embaixo. É. Aham. pra tomar banho. Tomar o banho. Era a maneira de fazer, né? O chuveirinho. Você vê. E hoje muita gente não sabe, não tem noção do mas que é ninguém isso, sabe, né? Nem conhece essa coisa assim. Calçado, como é que era calçado para... Quando é que foi que apareceu o calçado para botar calçado? Hoje naquela época já tinha calçado para vocês, porque vocês eram bastante filhos, né? Bastante de irmãos, para calçar e vestir. Alguns tinham mais dificuldade, outros não. Mas dentro dessa dificuldade, alguns tinham calçado, tem que esperar o outro, desocupar o calçado para emprestar para o outro mais novo. Era mais ou menos assim Mais também? ou menos isso. E sobrava daquele e pessoal Ah. do outro. Mas geralmente andava era pé no chão. Na roça era tudo pé no chão. Pé no chão. Ninguém andava outro calçado às vezes, depois no Arthur em diante, a gente usava tamanco. É. Usava tamanco, Esse tamanco de madeira, né? Cipa de madeira. tipo holandês, né? Esse tamanco holandês, tipo holandês. Que era pesado, quando dava barro embaixo, né? Fica mais pesado ainda. Eu fui conhecer calçado, fechado, Ah. com sapato e Ah. desvio, quando eu já tinha 16 anos. Até ali eu não conhecia sapato. É. Enxergava às vezes dos pés dos outros, mas o meu não. Sim, sim, tu vê. Tu vê só. Naquela época também tinha os tal de bolicho, né? Chamado bolicho lugarejo, que vendia de tudo um pouco. Ah, isso mesmo. Vendia além de farinha, vendia feijão, vendia Lá alguma onde eu me coisa. tirei não era boliche, era armazém. Armazém. É. Armazém. Que a gente comprava fiado, É. o caderno. No caderno. Isso. É quando tinha o tempo do dinheiro, que vinha Aí, então, depender. na safra, Na vendia safra. alguma coisa e pagava. Pagava. Geralmente aqueles armazém que tinha lá, eles mesmos compravam depois o arroz, compravam feijão, da gente que sobrava, né? Aham. Vendia para eles para pagar as contas. Só para o produto que a gente colhia. Isso. Era a maneira que rodava o dinheiro. Para fazer roupa chamava fazendo tecido, né? Isso, vinha E tecido. vendia em metro, né? É, a minha mãe que fazia as nossas roupas. Na máquina de costura daí. De pé. Não, dela era daquelas manuais. De manual ainda. manual. Depois que veio de pé. A minha esposa Aham. já era aquela de pé. Já teve uma evolução. Naquele tempo não era tecido, era fazenda. É, fazenda. É chamada de fazenda, que vem em rolo, né? Era as fazendas. É as fazendas, né? Daí você abria assim no balcão, tinha um metro já pronto, já Isso, é. colorido, bastante colorido, que eu gostava. Geralmente os barcões já eram marcados ali. O Deixava metro, marcado, só correto. puxava ali e o marcando de metro em metro. E as, Tantos metros. e as balanças eram aquelas balanças de peso, de ferro, Era piso de ferro. aquelas balanças de solo. Tem aquelas balanças de solo e aquelas outras de balcão, né? O barcão era com aqueles pezinhos. Pezinho Começava- também, né? Pegava pesa com um pezinho de 50 gramas, depois 100 gramas, todo. Tinha até 5 quilos. Até 5 quilos. E E da- depois tinha aquela para pesar produto da roça. Da né, roça. Que a gente produzia, que é aquela que botava no chão, assim. Aham. Também com os mesmos pesos. Só lá, botar o peso lá na frente e o produto aqui em cima. Mas essa aí já pesava, um saco de 60 quilos, tudo pesava ali. Já passava por essa outra maior. Mas aquela do chão ali, o peso de 1 quilo da outra balança Aham. dava 10 quilos daquela do chão. Sim, O peso de 5 quilos dava 50 quilos. isso. Tudo era multiplicava. Multiplicado, né? E a questão da produção, a safra era boa ou tinha muita quebra? Ah, dependia do ano. Dependia do ano, cada tempo, o clima. Quanto tempo, seca, às vezes fazia planta muito cedo e a jada matava, tudo bacia. Era muito tempo que assim que a planta não vinha direito. E ali na volta, eram vocês mesmos ou alguém fazia? Tinha um descascador, tinha moinho, tinha engenho, tudo na volta? Tinha descascador, tinha moinho de fazer farinha, É. moinho de pedra. Era moinho de pedra. Moinho de não? pedra. É, de pedra. Dá fazer a farinha de milho Fazia daí, Farinha de milho e farinha Ah, de trigo também. de trigo também. Também. E tinha o descascador de arroz. E essa farinha de pedra era tocada a água ou já era gerador? A água. A água. roda Moinho d'água. de água. É, com roda d'água. É. Viu só? Tempo da roda d'água para tocar. E o engenho já daí. O engenho podia tocar boi, no caso, né?
Ah, O não, engenho podia ser a boi também. o engenho só o de Moicana. Só de moicana. Piano e roda, Sim. ele era boi. De boi, depois de fazer açúcar, fazer melado, rapadura. Isso ali, aquele era o Eu engenho. a garapa e também tem uns que faziam cachaça, né? Não sei se tinha alambique lá também. Tinha também alambique. Alambique. lá perto, tinha. Mas nós não trabalhávamos com alambique, nós Aham. só sabia que tinha lá, ia lá ver e tudo. Só na produção mais do arroz e do milho para A produção- aproveitar. E o melado, nós tinha muita produção. É? A mãe fazia muito melado no inverno. É? Então, do inverno, aquelas calaviadas fazia tudo, manchava em melado e Puxa-puxa. fazia aquelas rapadurão. A rapadurão a palha. Não, As guardava nas tulhas, elas tinham, Ah, nas tulhas? tinham, Naquelas caixas. tinham as madeiras, o cabriúva, o Aham. corpo de cabriúva, limpava, fazia fundo, fazia tampa, botava um toco assim de ouro, Sim, botava um fundo, enchia daqueles rapadurão e depois botava a tampa em cima. isso. Aqui eles faziam, né? Na época, daí eles enrolavam em palha de milho. Ah, As rapaduras cortadas em pedaços. não, ali é a rapadura. É, a rapadura. Com palha de milho, lá Isso. fazia também. Fazia também. Fazia. É. Não, eu estou falando esse que armazenava para o ano. Ah, sim. Armazenava aquilo ali para ter o ano inteiro lá. Ah, o açúcar, né? Na tulha daí. Então, hoje é o açúcar mascavo que diz. Eu, amarelo, mascavo. E a cana era a produção de vocês mesmo? Nossa mesmo. Nossa mesmo. Viu? E nós Tinha bastante terra, então? A terra era grande, plantava de tudo, né? Tinha bastante coisa. A terra nossa mesmo de planta e potreiros, tudo junto, Aham. era 25 hectares. Mas nós plantava muito em terra arrendada. Nós tinha Dava boi, uma arado colônia, bastante. 25 hectares dava uma colônia. Aí tinha um lá que sobrava uma terra, nós arrendava, plantar milho e cheio de milho. Ah. Plantar feijão, plantar. O que era que dava para plantar, a gente Se plantava. aproveitava a época que Aí era de pagava uma fazer. porcentagem daquelas plantas que ele na terra dos outros. Né? Sim. Nós vivia assim. Geralmente era a terça parte que fazia da produção que passava pro. Ele dizia 30%. 30%. Que ele que dava. Uhum. Quando quebrava o milho, já dividia lá na lavoura, por espiga. Ah, Contava, já dizia mão de milho. sim. Sabe o que é uma mão de O milho? que é uma mão de milho? 60 espigas. 60 espigas é uma mão de milho. É uma mão de milho. É? Então a gente contava aí. 2 mãos, 120. Sim, senhor. Uma matemática, né? Não, viu? O milho de bulhado. Ah, Tu sabe o que é uma quarta de milho? uma quarta de milho É, do milho de buiado. de bulhado. Vai botar num saco. Sim. Quantas quartas vai no saco? Ah, são 4 sacos. Um saco. O saco, eu não sei que mudou de peso, né? Porque um era de 60, outro era de 50. O arroz era 50 e o milho, feijão, essas coisas eram 60. Era 60, né? Então dará 20 quilos. Mas é por medida, Aham. quarta. Ah, de medida é por quarta daí. O saco é considerado que vai 8 quartas, né? Uhum. Vai 4 latas de milho. 4 latas não é 15? Não dava 15? 4 latas é essas latas. A lata de querosene, tipo de querosene. Querosene que ele dizia. Que dava 15 litros. Não sei, 18? 18. Então, 4 latas é um saco de milho. Uhum. Cada lata é 2 quartas. Meia lata é 1 quarta. Essa Viu porque era aqui, viu porque era. Ele compensava para 15, Sim. porque 4 dava 60. É? É. Aham, compensava em quilo daí. O 18 litros passava para 15 quilos, dava uns 60 quilos, os 4 latas. Não, A eles quarta. baseavam em 20 quilos cada lata. É. 20 quilos eles baseavam. Isso, Não, ó. 20 quilos não. Mas é 15 quilos. 15 quilos. 15. Eu chamava de meia alqueire. Meio arqueiro. É. O nosso tempo também era, falou em meio arqueiro. Aham. Meio arqueiro para nós era de terra. Terra. Sim, um alqueire Tu de. tinha uma terra para vender. Ou era 1 hectare, ou era um arqueiro, ou era Aham. meio arqueiro, essas eram as divisas. que Essa fazia. essa era Mas a Itália existe a hoje. a medida né? não existe. O arqueiro tem aqueles. Tem por região, o paulista e a mineira. Uma é 20, uma é a metade da outra. A paulista é a metade da mineira. A mineira é 42 e a paulista é 21, 22. Não estou bem lembrado do arqueiro. O arqueiro. Que nem o senhor falou, 25 hectares, 25 mil metros. É uma colônia.
É, uma colônia. Uma colônia. Uma colônia é 24 hectares. É. Se eu me lembro bem que a mãe contava lá, tudo falava. Então, sempre dizia que nós tínhamos uma hectare a mais que uma colônia. Isso. É. Era as divisão, era somatória, Uma era taia mais... de lenha. É. Como é que é? E uma taia de lenha, o que que é? Ó, o que que é uma taia de lenha? O que é uma taia de lenha? É. 100 lascas de lenha. 100 lascas de lenha. Ah, viu? Aham. E o metro de lenha? Que as pessoas não sabem o que é um metro de lenha. Um metro de lenha é um metro cúbico. Um metro cúbico. É 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Isso é. Um metro cúbico. É. São coisas que mexem com o raciocínio, de trazer coisas do passado. Isso é bom a gente presenciar, vocês que estão nos assistindo, observarem que uma pessoa de 90 anos, com a sua lucidez, com seu conhecimento, trazer essa dinâmica, né, da roça, do tempo da colônia, para nós hoje é uma alegria, uma satisfação, e ao mesmo tempo eu sei que o senhor lembrou daquela época, como se eu estivesse vivendo lá naquela época, falando isso agora, nesse momento. Verdade. O senhor reviveu isto. Já o William tinha dito para a filha Aham. vai perguntar, se eu não saber responder nada. Não, mas Você vai conversando, vai lembrando. vai lembrando, vai mexendo, vai cavocando, né? A única coisa que eu tenho bastante lembrança, sabe o quê? Que é. Eu estou vivo, né? Ah, E sim. tu sabe por que eu estou vivo? Qual é o segredo? Qual é o segredo de eu estar vivo? Qual é o segredo? Não morrer. Não morrer. Ei, enganar, não, deixa aqui mais um pouco. Mas não Ai, morrer, né? sim. Mas foi um. Ah, mas o tio não contou que ele trabalhou de construtor, né? Oi, não era pra aparecer. Como é que é a tua Não, pergunta? O tio Ele estava me trabalha- perguntando ele na é minha meu tio. infância. Ah, da tua Agora infância. essa parte aí já respondeu o adulto, né? Depois que Ah, eu é. era casado, já tinha minha família. Nós chegamos a chegar no momento dos namoros, né? Nós fomos Dos até baile, é. a parte boa dos bailes. nós fomos no baile, nós fomos do baile de cavalo, que deu mais ou menos Que eles 20, brigavam, davam tiro no baile. 20 quilômetros para ir, 20 quilômetros para voltar. Ele e o irmão dele, o outro teu tio. Tiozinho. Sim. Nós era muito casca-grossa. Tá, mas daí tinha esses entreveros lá. Tinha, nós era muito O Jair que trouxe isso Não, agora. Mas foi É, verdade. essa É entrevista. verdade? É verdade. Ele vai lá nos meus conhecidos, que da minha infância, tudo fala Aham. pra ele. Era brigador, tio? Nós era muito casca-grossa, qualquer coisinha tava brigando. Eu e esse meu irmão. Pois é, parece E hoje eu te digo uma coisa, hoje eu tenho pavor de fazer o que um discutir com o outro. Aham. Mas era a época. É. Era a Hoje eu vivência tenho da pavor. época. Sim. Eu me criei assim, um dizia uma besteirinha, eu já ia pra cima e já tava brigando. Aham. Se tinha um O senhor é de 33, então. De 36. 33. 33, é. 33, Ah, é. é, 90, é. 33. A É, idade No de Cristo. papel que é 36. Mas da idade. é 33. Mas tu contou por que a tua idade tá errada? Que tu ficou amarrado no fundo Vai, do vai, filho. Não volta isso, Jairo. Não parar. Ah? Mas não deu, Eu sabia que ela ia rir. não deu pra Ele ficou captar. amarrado no fundo do pátio. Esse aí tem que cortar. É? Ficou amarrado no fundo do pátio. Para. Daí a mãe dele, pessoal, ele não é cachorro, eu vou soltar. Deixa eu brincar. Jairo, O isso Cláudio vai vai cortar. Não corta. Ele corta assim. Não vai deixar isso aí. Depois. Se o senhor permitir, é o senhor que manda. Ah, Hein? não vou falar mais. É o seu genro, tio. É o- É o seu Hein? genro. Eu não sei. Ah, deixa que fique na Ah, família. eu tô Ei. brincando, Dilma. Deixa tu vai aproveitar Ei. a vida. Não, isso- É o se- Eu tô por suas ordens, né? Não, Eu tô- deixa isso aí. Vamos ver se é uma bobagem dele. Vamos ver se é uma bobagem dele aí. Pra ver como Olha lá, hoje. rindo lá. Isso aí é uma prova que hoje eu não sou mais aquele cascado grosso. Ah, não, você já ia pro laço, né? Deu dor na minha barriga. Hein? Já ia pro laço, né? Senão já ia pra a corda lá. Tio, tá comprovando que o senhor não é mais briguento, né? Não, tio? não. Ah, eu incomodo ele às Mas vezes. qualquer coisa a gente tá Mas ligado ah, me com o senhor. conta uma coisa pra nós. Qual é o tipo de bebida que tinha nesses bailes pra tomar? Refrigerante, o que era? Era gasosa.
Essa gasosa é famosa, porque aqui o pessoal também tomava essa O que é gasosa. gasosa? É, né? Gasosa era um tipo de do minuano, Guaraná, tipo limão. Guaraná, É É. um Guaranã, assim, É. eu acho. É, mais ou menos. Mas era bom. É. E cerveja tinha? Cerveja parece que Cerveja tinha, mas existia, não era no gelo. Era na serragem, no gelo. É. Eu não me lembro, parece que era cerveja. Lembro. sim. Quem podia, Era mais trazinho, quem podia eu acho. transportar cerveja, levava a cerveja e comprava o gelo para poder botar junto na serragem para ele isso conservar. aí, isso É. aí. Mas isso já era mais adulto. mas É, no meu mais tempo- adulto. No meu tempo da minha infância É. de gurizão, Podia ter barrilzinho de chopp. Barrilzinho de chopp, que às vezes podia chegar nesses locais que era chopp, daí era o barrilzinho que eu tirava. não me lembro. E Eu me vinho, lembro tio? disso É, aí. o vinho tinha. E eu vinho me tinha. lembro de bebida de álcool que existia muito, e tomava assim, aperitivo, é o tal cunhaque. Cunhaque. Uhum. Cunhaque. O pessoal estava com frio, Uhum. pedia, bota um Esquenta a orelha. martelinho de cunhaque aí e botava num cafezinho quente e tomava. Ah, isso, é o café junto. Uhum. Mas, mas então tá. Se o senhor lembrar mais de alguma coisa, nós estamos encerrando a entrevista. Se o senhor quiser contar mais alguma coisa, a minha esposa falou sobre o seu trabalho depois que foi para trabalhar. Você saiu da roça, Já né? saiu da roça, daí. Depois que eu saí da roça, foi que eu fui pro quartel. Depois aí que eu fui pro quartel, Serviu aonde daí? servi em Santa Maria, É. terceiro BCCL de Santa Maria, carro de combate leve. E era motorista de carro de combate. É. Depois de lá, aí eu vim para Carazinho. Aí eu comecei a trabalhar em fábrica, depois trabalhei capataz de granja. Primeiro trabalhei em uma madeireira, não era fábrica, era Aham. madeireira, fábrica de fazer essas madeiras beneficiadas aí. Ah, serraria? Não, era de beneficiamento de madeira, fazia Uhum. amachambrado, soalho e parede e tudo, dessas aí, essas tuas aí. Sim. Não era serraria. Aí trabalhei outros anos, fui capataz da granja deles, aí fui lidar na lavoura de novo, mas aí era granja. Ah, Aí era só plantação grande, de soja, milho, produção grande, grandes colheitas e silos para armazenar. isso, mas aí já era tempo da máquina, já tinha trator, já Ah. tinha automotriz, já tinha tudo, né? Já tava. Aí eu trabalhava com automotriz. Era outra época. Depois quando saí da granja, fui trabalhar fazer casa. Ah, cara. Aí trabalhei 48 anos fazendo casa. O senhor era construtor daí, Construtor. Já firma construtor civil. Que ainda tem o martelo, né, tio? Tem o martelo, tem trabalhar. o serrote, ainda daquela época. Ah, é? Isso é uma coisa importante guardar, né? Uhum. Do seu ofício, né? Machado, Hum, mas não é eu sou machado também. é. É o machado ferramenta. Machado ferramenta. O senhor é o cerne. É. Mas o machado homem, Aham. sempre eu digo, o machado perdeu o nome, né? É. Depois que inventaram a motosserra, o machado não tem mais vez. Tu vê só. Jogaram o machado pro canto. Lá no canto, tu não tem mais vez. É, virou peça de lembrança, né? De uso. Ah, mas não sei, não tô com mais de mim, isso é uma piada. E no quartel, no tempo que o senhor ficou no quartel, que... Olha. Mas vão se Vem pra cá, rapaz. Só se olhar no vidro. Eles não se dão, eles Ah. não se dão. Mais ou menos. Não, eles se dão. Eles se dão, mas eles se implicam. É Que nem irmãos. que Quando nem, eu olho. que nem irmãos. Aí eu tá pro lado de fora, pro lado de dentro, daí eu tá fazendo fusquinha pro outro tá pro lado de criança, fora, né? o outro quer entrar. Sabe quando tem as crianças E pequenas em casa? no tempo você que o olha senhor e- serviu o exército, que o senhor lá dentro, que o senhor começou a dirigir lá dentro ou já sabendo dirigir? Ou lá dentro que pegou a habilitação? Não, eu já dirigia trator, caminhão, tudo, mas tudo com licença, não Ah. tinha carteira naquela época. Era licença Licença. para conduzir veículo. Aí no quartel que eu passei por carro de combate.
Mas lá eles não dão carteira, só dão lá dentro. Dá oportunidade. Mas depois que sai de lá. Sim, dá não- oportunidade para conhecer, Só ter pra conhecimento, conhecer. pegar prática. É. Sim. Lá tem. Aham. Motorista de carro de combate, como eu era, eu tinha o documento do quartel. Sim, sim. Mas saiu de lá, não tem mais valor O nenhum. senhor ficou 1 ano, serviu, deu baixo. É, É. serviço de baixo. Tirou muita guarda? Não, só era Eu tirava motorista. guarda, fiz 2 cursos. Aham. De motorista de carro de combate e de trabalhar na usina. Com o meu quartel lá tinha usina própria. Ah. Então, eu trabalhava na usina. O senhor era um especialista dentro dentro da unidade militar. Eu tinha lá, a minha profissão mesmo É. era de usina, né? Trabalhava na Ah. usina. Mas era coisa boba. O senhor era peixe? Ah, Peixe, não. o que é isso? Peixe do oficial? Ah, o meu capitão, comandante da minha companhia, me adorava. Ah, Ai, não. Não a pega. hora que eu queria sair, eu só chegava nele, capitão Raul. Ah, Eu precisava em casa ver a minha mãe. ah. Quantos dias tu quer? Tantos dias. Mas o senhor Então vai tinha, embora. é que o senhor tinha crédito. É, tinha... Tinha crédito, tinha trabalho. Então o que eu fiz lá? Aham. Eu apareci lá Era porque aí- obediente. É. eu Disciplinado. eu fiz o curso de usina. Uhum. Nós era 28 candidatos para 8 vagas. Sim. E era só soldados, não me lembro quantos tinha. Hum. E o mais era cabo e sargento. Tudo fez o concurso. De soldado passou só eu. Ah, Mas é? tudo era graduado. Isso. E eu tirei o primeiro lugar. De tudo, sargento, É. de tudo. Mas eu era acostumado a lidar É, com motores, acostumado. assim, das lavouras de arroz e tudo, com máquina. Um homem aplicado, Trabalhei muito tempo dedicado. com locomóvel, coisa nada, né? Então eu cheguei lá e peguei tudo e veria. Então tá bueno. Nós vamos encerrar aqui a entrevista, que tá bom o assunto com o senhor. Já deu 40 minutos de conversa, viu como o tempo passa, e achava que não dava 10 minutos, né? E poderíamos passar a tarde e chegar à noite e ter bastante assunto, porque eu sei que ia sair bastante comunicação daí do senhor. Informações, coisa boa de história, do seu legado, da sua trajetória, junto com a sua família, com seus amigos, com seus companheiros, por onde passou. E hoje aqui junto com a sua filha e com o seu genro ali, né? Estar na nossa casa é um prazer ter aqui em nossa casa pela primeira vez, né? Uma oportunidade de conversar, dialogar e entrevistar o senhor. Queria ouvir do senhor uma palavra, um aconselhamento para essa geração de hoje, dos jovens de 50 anos para baixo, porque o senhor tem 90, então jovem não vão falar dos 16, 18 anos. Dos 55 anos para baixo, uma palavra de aconselhamento para essa juventude que está aí na terra, palmilhando ela. O que eu podia dizer é que a pessoa tem que ter honestidade, ser honesto. Aonde ele ir, levar a sua vida sempre correta, com honestidade. Isso é a melhor coisa que tem da pessoa sair daqui, chegar num lugar, todo mundo não tem nada a falar da pessoa. Eu sou um cara assim, eu vim lá de onde eu vim e estou aqui hoje. Você pode seguir o meu rastro e não tem nada de mal para falar de mim. Eu não deixei rastro para trás. Isso aí que eu aconselho. Todo mundo leva a vida tranquila. Fui, na juventude eu fui meio Cuera? meio casca grossa, que Aham. diz, né? Mas eu aconselho que ninguém seja crista, leve a vida normal, que não leva, que não dá camisa para ninguém, Sim. só dá inimizade, né? Mas aqueles inimigos daquele tempo, nenhum tem inimigo, tudo ficou. Terminou ali, Passou. passou. Porque todo mundo amadureceu e viu que era um tempo, era uma época, né? Isso. Era um instante, era uma ocasião. Quer dizer que muitos eu nunca mais me encontrei mesmo, Aham. né? Mas para mim terminou assim. Sim, né? passou, ficou para trás. É isso aí que eu tenho a dizer. Muito bem, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a sua contribuição, a sua entrevista que o senhor concedeu. Quero desejar ao senhor longevidade, muita saúde, juntamente com seus amigos, com seus familiares, e aonde o senhor estiver, a mão de Deus esteja sobre o senhor, lhe sustentando, lhe guardando, lhe iluminando seus passos, tá? Obrigado pelo carinho aí, e que a gente possa se ver por muitas vezes junto. Obrigado. Eu retribuo esse carinho de vocês lá na casa de vocês também, tá? Isso aí. Vamos E- esperar. Eles vão ser bem-vindos na Vamos nossa esperar. casa. Tá bem, obrigado. Meu bichinho quer...
Não quis, né? Aí, vejo, Vamos tá. passar a cuia aqui do chimarrão. Então, Rancho e Roça Cláudio Bombeiro, encerrando mais uma transmissão aqui, ó, em nosso lar. Aqui, faz uma panorâmica aqui do nosso lar. Aqui, ó, o cachorrinho que estava ali acuando, ó. Compartilhe essa programação, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e acione o sininho para que cada vez que nós façamos um novo vídeo você possa estar assistindo ele. Um abraço e até o próximo vídeo. Vou ficar aqui com essa imagem aqui do nosso querido amigo e tio Prima, Olossi. né? Claro, e da prima que é filha e do genro que está lá. É isso.